se tiver espaço. Então, muito boa noite. Vamos dar boa noite para o Instagram também, porque eu esqueci de apertar o play ali. Muito boa noite, Instagram. De novo, uma aulinha de ladinho, porque eu estou no Zoom com um povo muito bonito aqui hoje. Terça-feira de carnaval, sejam todos muito bem-vindos. Um prazer para mim e uma honra imensa estar aqui com vocês em carnaval, terça-feira, que é sim uma festa cristã. A gente não veio para falar sobre isso, mas eu vou fazer uma introduçãozinha, né? O carnaval tem muita gente que acha que é uma festa pagã, é uma festa cristã, não sei o quê. Então, eu vou explicar para vocês de forma resumida. Os cristãos, né, tanto Papa quanto imperadores, eles aproveitaram algumas festas pagãs e foram, sim, trazendo para o contexto cristão e adaptando na medida do possível. Carnaval é uma delas. Só que qual foi o intuito do carnaval cristão quando ele foi instituído? Carnaval, muitos historiadores dizem que significa despedida da carne. O que é a despedida da carne? Dos desejos carnais. Então, fazendo o cálculo ao contrário de quando é a Páscoa, aí qual o período da Semana da Paixão, qual o período da Quaresma, chega-se em dias que antecedem isso, que foi chamado de Carnaval, para que o cristão tivesse a oportunidade de se despedir dos excessos, de se despedir da gula e aí entrasse no tal do período da quaresma. É isso que a gente estimula? Então, não, né? Ao meu ver, e agora a gente vai brincar de dar opinião, porque é a minha opinião, a gente só se despede dos excessos quando eles existem. E os excessos não são necessários. Nós já não estamos na Idade Média para não termos controle sobre o nosso corpo físico, sobre os nossos sentidos, para ter que cometer excessos, para ter que fazer um dia de enfiar o pé na jaca, para depois ter 40 dias para se recuperar. Não precisa ser assim. Então, lá na Idade Média, que já era uma época cristã, tá? Não vão confundir só porque era na Idade Média, era pagão, não. O paganismo, os cultos aos deuses, ao sol, aos planetas, etc., ele vem antes da vinda de Cristo. Por isso eram considerados pagãos. Na Idade Média, o pessoal tinha essa questão dos excessos, fazia muita coisa escondido. Na Grécia, as grandes orgias, em Roma também, e isso fazia parte da cultura. Então, sim, eles se despediam disso nesta época chamada Carnaval, para terem fôlego de ficar sem esses excessos durante esses 40 dias para se preparar para a Páscoa. Na verdade, 47 dias, né? Que é o cálculo feito, segundo as fases da Lua, etc. Muito bem. Hoje em dia, a gente tem capacidade de conter os sentidos e ter uma vida regrada ao longo de todo o ano. Não precisa ter o dia de enfiar o pé na jaca. Mas isso é tão grande dentro do nosso inconsciente, isso é tão poderoso, que eu sei que tem muita gente aqui que toda vez que vai começar uma dieta, seja para emagrecer, seja um detox, seja o que for, fala assim: ai, eu vou começar na segunda. Aí no domingo vai na churrascaria e da noite pede uma pizza e depois toma um sorvete. Afinal, quanto tempo, né? Agora, a partir de hoje, nunca mais eu vou poder comer pizza, então deixa eu comer hoje toda a pizza que eu puder. E a gente sabe que é assim. Também já fui essa pessoa. E se eu não me controlar, vou continuar sendo, né? Porque a gente tem o nosso piloto automático, se tem um poder que ele tem, é de fazer a gente tocar a mesma música. Você está indo, você está lá com força de vontade, disciplina, como é que chama? Consistência. De repente, você fica de mau humor, os seus hormônios mudam e seu piloto automático toma conta de volta. Parece que ele fala assim: descansa aí que eu toco aqui. E aí ele toca como? Com os teus instintos, com as tuas reatividades, com os velhos hábitos, com as tuas crenças, com aquele disco do passado.
Inclusive, teve um grupo, algumas de vocês vieram de lá, que eu coloquei uma questão do carnaval. Acho que Renata, inclusive, comentou. E eu perguntei lá, o que que esta frase do que se a gente não se livra do velho, o novo não tem espaço significa? Por que que isso tem a ver com essa época do carnaval? Porque nós temos uma crença, e é uma crença num nível cultural. Todos nós temos, nem todo mundo pratica, mas a crença todos nós temos, que o ano começa depois do carnaval. E por que que essa crença pega tão forte? Porque ela é uma meia-verdade. Ela não é uma crença pura e simples. Porque o ano astrológico, ele realmente começa depois do carnaval. O ano astrológico, ele equivale ao fechamento e abertura de ciclo para a nossa alma. Nós somos trimembrados. Nós temos corpo, alma e espírito. Para o nosso corpo, o ciclo fecha no dia do nosso aniversário. Para o nosso espírito, o ciclo fecha em finados e inicia no domingo do advento. Para a nossa alma, esse ciclo realmente fecha muito perto do equinócio de outono, para quem está no hemisfério sul, e de primavera, para quem está no hemisfério norte, que coincide com o que a gente chama de atmosfera de Páscoa, tá? Então, por isso, esta meia-verdade de que o ano começa depois do carnaval nos pega. Além disso, a gente começa a dizer tudo assim, depois do carnaval eu começo. E quando a gente se ilude que no ano novo eu começo, na segunda eu começo, depois do carnaval eu começo, mas eu não mudo nada internamente, o que que muda com o carnaval, com o ano novo, com a segunda-feira? Nada. E novamente eu não vou começar. Ou novamente eu vou começar e desistir. Então, esse período de carnaval, essa despedida dos pecados, das orgias, das gulas, do enfiar o pé na jaca, ele faz parte desse contexto, como se nós estivéssemos nos despedindo do velho para chegar ao novo. Mas se a gente não muda internamente, a gente brinca, a Inês é morta, né? A coisa não funciona. Bom, feita esta introdução, eu proponho que a gente preste muita atenção no que nós vamos falar aqui hoje, e eu vou precisar da colaboração de vocês com exemplos, porque afinal de contas eu vou trazer alguns, mas eu não consigo me lembrar de absolutamente todos, então eu quero sim que vocês me ajudem. E nós vamos inaugurar uma nova estação, uma nova atmosfera pós-carnaval, ou seja, a partir de amanhã, uma mudança interna que ative a nossa prosperidade. Por quê? Porque nós temos uma cultura de escassez. Nós vivemos de uma forma econômica que chega a ser mesquinha, que se ela não é vigiada, ela nos traz escassez. Aí, eu pergunto para vocês assim, quem aqui, e quem tiver de câmera aberta, mexe com a mãozinha, quem tiver de câmera fechada, se quiser erguer a mãozinha do Zoom, tá tudo bem. Aqui no Instagram também, se manda um aceno para mim, se isso faz sentido para você. Quem aqui já ouviu algum guru, mentor, professor, qualquer coisa na internet, não precisa ter sido necessariamente na internet, falar assim, para você precisa, para ser uma pessoa mais próspera, para você ter sucesso, você é a média das pessoas com quem você convive. Então você precisa trocar de ambiente, você precisa trocar de mesa. Quem já ouviu isso? 100% das janelinhas abertas. Não, tá, janelinhas fechadas também. Ó, Instagram também, pessoal ali já ouviu falar que para você ter sucesso, você precisa mudar de mesa. Quem escreveu isso
não pela primeira vez, mas no mundo do desenvolvimento pessoal, oficialmente falando, porque na época da filosofia isso já é conhecido, foi o autor do livro dos Segredos da Mente Milionária. Lá está escrito isso. Porém, agora eu vou contar para vocês uma coisa que vocês não sabem. Não, primeiro eu vou fazer uma pergunta. Nunca passou pela cabeça de vocês assim? Eu pergunto porque pela minha passava. Como que eu vou frequentar um restaurante melhor, sair com as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, se eu tô quebrada, se eu tô dura, né? Vocês já pensaram nisso? Sabe aquela coisa assim, não, você tem que se reunir com pessoas, com empresários bem-sucedidos. Tudo bem, meu amigo, mas ele come o que eu não podia pagar, aquele que eles comiam. Como é que eu não aguento acompanhar? Eu vivi isso dentro da minha família de sangue, inclusive. Então, assim, eu estava numa época de escassez, de quebradeira mesmo, de, né, fogo no parquinho, e meu irmão, minhas primas, minha mãe, muito bem, obrigada. Ah, não sei o que, vamos sair jantar. Eu, ai, não vai dar, as crianças dormem cedo. Sabe aquela coisa? Eu não, eu preciso frequentar a mesa da minha própria família, mas eu não dou conta de acompanhar essa pegada, esse nível. Ah, então no ano novo, na escola, por exemplo, eu era, como a gente falava, eu era a pobre da escola, né? Meus pais ralavam para a gente estudar onde a gente estudava, e era um colégio de rico, vamos dizer assim, e a gente não tinha aquela condição. Então a gente passava outro tipo de necessidade para sustentarem aquele colégio para a gente estudar. E aí os meus coleguinhas, isso já com 8, 9 anos, tá? Vai ter o carnaval, vamos fazer um grupo, vamos viajar no carnaval? Sabe aquela coisa dos amiguinhos querer ficar junto? É impressionante, né? Quer ficar junto durante a aula e nas férias. É um grude, assim, tipo chulé. E aí os meus coleguinhas falavam assim: ai, a gente podia ir para Disney. Aí fizeram um furdunço, aí todo ano o povo começou a ir para Disney junto. Eu não podia ir. Não tinha como fazer aquilo. Eu fui para Disney muito mais tarde. E não foi com os coleguinhas da escola. Foi numa situação bem diferenciada, certo? Então, assim, e isso cada vez, daí depois mais velha, que eu ouvia um mentor, um coach, qualquer pessoa do desenvolvimento pessoal falando, né? Poxa, você tem que frequentar lugares, ambientes, rodas de pessoas, de poder. Eu dizia, tá, e como? Como é que faz, né? Como é que faz para frequentar? E nada me ocorria até que eu entendi lendo na fonte destes mentores, que é muito fácil eu chegar aqui para vocês e dizer o que os outros dizem. Poxa, olha lá, Maria Ângela, você quer melhorar a sua vida, você precisa frequentar um restaurante melhor, meu bem. Vai lá jantar, sei lá, né? Alexandra, Queca, você precisa sentar numa mesa de gente muito bem-sucedida, mulheres muito elegantes, né? Mulherada que não é guerreira, que tem um marido que sustenta, né? Por que vocês não fazem isso? Vamos lá, pronto. Aí você paga para ouvir isso e continua chupando o dedo, porque você não tem como fazer aquilo. Simples assim. O que eu descobri lá na fonte? Lá no Segredos da Mente Milionária, no original, não no tradução em português. Não está escrito que você tem que mudar de ambiente. Não está escrito isso. Ó, gente, essa aula vale ouro, tá? Tô dando de graça para vocês. Não está escrito que você tem que mudar de ambiente. Isso não é verdade. Quem fala não tem o intuito de mentir. É um erro de interpretação e tá tudo bem. Você tem que mudar o ambiente. Fer, que diferença faz? Vou contar. Faz de conta que eu estou sentado numa mesa onde está todo mundo quebrado. Estamos aqui hoje, todo mundo quebrado. Se eu me comportar de uma maneira próspera,
eu estou mudando o ambiente. E isso é o exemplo que arrasta. Eu não preciso, como eu tenho visto em determinadas rodas de conversa, preciso parar de sair com a minha mãe, com os meus irmãos, porque eles são muito simples, eles não entendem a minha ambição, e então, se eu continuar conversando com eles, eu não vou crescer na vida. Mentira! Você precisa se posicionar de forma próspera. Você não precisa sentar em mesa de ricos antes de você ter condição. Você não precisa se endividar para frequentar lugares, ambientes e rodas para provocar a tua frustração só para que aquilo te mova. Não. Você precisa mudar o seu comportamento a ponto. Veja, você tem que mudar. Como que você muda seu comportamento? Você muda seu comportamento mudando os seus pensamentos. Quando você muda os seus pensamentos, você muda o seu sentimento, que muda o seu comportamento. Isso é neurociência pura e simples, não estou falando nem de espiritualidade. Tá? Então, por exemplo, estou sentada numa mesa, um monte de gente quebrada. E comendo assim, ó. Sabe quando a pessoa pega o negócio, o garfo, a faca, e vai comer assim, estilo, estilo mestre de obra, então, né? Se eu, neste ambiente, me comportar da forma com que eu vou me comportar quando eu estiver em condições, eu vou criar, por causa do meu posicionamento, uma situação onde outras pessoas vão se incomodar. E outras pessoas vão se... Nossa, por que ela come assim, como se ela fosse uma mulher chique? Porque você é uma mulher chique. Você não precisa ter dinheiro para ser chique. Você precisa ter postura. E quando você tem postura, as pessoas querem ser como você. E depois que passa o tempo de transição, onde elas ousam te criticar, elas passam a imitar aquele comportamento. E aí, quando você perceber, na próxima ceia de Natal, você vai estar sentada numa mesa de pessoas que comem de garfo, faca, guardanapo no colo, e tá tudo bem para todo mundo. E aquele ambiente é mais próspero. Vou dar mais uma situação. Você abre a sua gaveta, você pega o paninho de prato, aquele surrado, você tira, tem um rombo no canto do pano de prato e você pensa, ainda dá para usar. Vou dizer para vocês, sem costurar, não dá. Eu estou falando para vocês jogarem o pano de prato surrado fora? Não, você pode dar um destino para ele. Ai, não tenho condição de comprar outro. Beleza, você vai cortar, você vai fazer um acabamento e você vai usar esse pano de prato. E está tudo bem. O que você não pode é ter desleixo, relaxo. O que você não pode é tratar as tuas coisas como se você não se importasse. Ah, isso é frescura. Ai, olha lá, ó, ela só compra, sei lá, óleo de oliva, azeite de oliva em vez de óleo de soja, porque é frescura. Não é frescura, é priorizar a saúde. Não, mas Fer, peraí, se eu tô sem dinheiro e o óleo de soja custa R$ 1 e o azeite de oliva custa 40, eu vou dizer para você, não coma o óleo de soja. Usa outra alternativa até poder comprar o azeite de oliva. Até porque o azeite de oliva vai custar 40, mas você vai usar com tanto cuidado que ele vai durar meses na sua mesa. Porque o que você vai gastar para limpar a sua coronária, baixar o seu colesterol e perder a pança por conta da inflamação que o óleo de soja vai te causar, é muito mais caro do que você vai investir no azeite de oliva. Isso é prosperidade. A prosperidade é você não ter o medo de que vá faltar, porque não vai faltar, a não ser que você desperdice.
ou se você não estiver conectada com o fluxo da vida. E o fluxo da vida é como uma fonte de água, ela se renova e ela se retroalimenta da tua própria prosperidade. Se você for zelosa com as suas coisas e o seu corpo, vou te contar. A primeira coisa que todo mundo aqui tem, é uma coisa que todo mundo tem, o corpício. Seja ele gordo, magro, doente, saudável. Ó, Andressa aqui no Instagram, eu vivo isso. É isso. Essa prosperidade. Só que cuidem com esse medo de faltar. Nos foi prometido, e não fui eu que prometi. Vida em abundância. Vocês já leram isso em algum lugar? Cristo disse: haverá vida em abundância. Ele não disse não haverá tribulações. E vida em abundância é isso que flui através de vocês, através de mim, através do corpício, que é uma coisa, a coisa mais preciosa que cada um de nós temos. Ah, mas mais importante é o espírito, mas o espírito não é uma coisa. Separa, são cestas diferentes. Você é um espírito. Você é o eu sou. Então, isso não é uma coisa que você tem que cuidar. Isso é prioridade absoluta. E na cesta das coisas, começa pelo corpo. O corpo não é uma questão estética. Estar desinflamada, estar com a cintura fina, mesmo os homens, é uma questão de cuidar da própria saúde. Ah, mas é genético. Tá, eu não ia falar disso, mas agora eu já falei, eu vou falar. O que é genético aqui, entre outras coisas, é como o seu corpo foi programado para lidar com a ingestão de cada alimento, tá? Então, assim, se eu tenho uma genética que o meu corpo dá conta de permanecer saudável, eu comendo bolacha Oreo, eu vou poder comer a bolacha Oreo e não vai prejudicar minha saúde até certo ponto. Mas se eu sou uma pessoa que, se eu comer um pedaço de pizza, já começa a reter líquido e engordo 2 quilos, eu preciso entender que eu tenho que ter bom gosto. O que é ter bom gosto? É gostar do que me faz bem. Se comer um pedaço de pizza me faz reter líquido e eu gosto, é simples, você tem mau gosto. É simples assim. Não tem mimimi, sabe? Quando eu ponho lá, ponho na bio do Instagram, ponho em título de aula, é ciência, espiritualidade, biohack e papo reto, porque o papo reto é isso aqui que a gente está tendo agora. Sem enrolação, tá? Ah, mas como é que faz para ter bom gosto? Amor próprio. E como é que faz para amar o próximo como a si mesmo? Primeiro você se ama porque ninguém dá o que não tem. Como que você vai? Vamos voltar para a prosperidade. Transmitir prosperidade se você não tem. Como você vai fazer com que os seus filhos sejam prósperos se você pede para eles dividirem o Yakult? Ai, mas eu só posso comprar um. Então não compra, meu bem. Porque esse medo de faltar, ele entra na nossa cabeça igual desodorante embaixo de braço de camiseta de homem que encarde aquele trem, não sai por nada. Tem até rios ensinando como é que tira mancha de desodorante, tão encardido que é aquilo lá de sair. É igual às nossas crenças de escassez. Eu tenho várias crenças. E desativo uma, e quando eu desativo uma, é como se eu tivesse um biombo. Outro dia, até numa outra aula, eu mostrei. Eu falei, ó, gente, olhando daqui, eu tenho um biombo, eu tenho uma cadeira. Acho que foi isso, né, Mariângela? Você estava nessa aula. Falei, eu tenho uma cadeira, tenho um biombo e atrás eu tenho um teclado. Eu falei um órgão ainda, né? Mas é um órgão de teclado, né? E aí eu falei, só que se eu tirar a cadeira, desativei a crença, eu agora tenho que desativar a crença que é o biombo. Tirei o biombo. Agora que eu tirei o biombo, que eu consigo ver que tem um teclado ali.
Não tem como eu desativar todas as crenças ao mesmo tempo, porque a verdade é encoberta pelo quê? Pela nossa percepção, que é limitada ao nosso ponto de vista. Hoje mesmo estava falando com meu marido sobre isso na estrada. O ponto de vista de uma pessoa não quer dizer que ela tenha visão limitada porque ela é pouco inteligente. Quer dizer que ela está sentada. Eu aqui estou sentada numa cadeira. Logo ali eu tenho uma janela e ali tem um parquinho, tem as crianças brincando. Daqui onde eu tô, eu tenho como saber quais são as crianças que estão brincando, que roupa elas estão usando, se elas estão bem vestidas ou não. Eu não tenho como saber isso. Então, daqui de onde eu estou, a minha percepção só pode ser essa. É por isso que ninguém cresce sozinho, porque você tem que ter a união com uma outra pessoa que está numa posição estratégica para enxergar aquilo que você não enxerga de onde você está. Então, quando a gente fala de ponto de vista, é disso que a gente está falando. Não é aquele conceito mesquinho de falar assim, você está falando que é só a minha opinião. Tô falando que é só a tua opinião, mas eu não estou dizendo que isso é pouco. Eu estou dizendo que isso é o que você consegue ver da onde você está. O que eu consigo ver da onde eu estou é um pouco diferente. Eu geralmente mostro, e hoje eu não tenho nenhuma caneca aqui. Eita. Geralmente eu mostro, quando eu falo desse assunto, uma caneca, e eu mostro para vocês só um lado. Vocês têm como saber que é uma caneca? Não, porque vocês não estão vendo a alça. Para ver que é uma caneca, vocês têm que mudar de posição. A cadeira tem que mudar de posição. O ponto de vista passa a ser outro. Até aqui está fazendo sentido para vocês? Vocês entenderam o que é o ponto alto? O que é importante entender que vocês não têm que mudar de ambiente, mas mudar o ambiente. E agora eu vou dar o fundamento espiritual para isso, tá? Não tem nada a ver com espiritismo, tá, gente? Eu estou falando de base espiritual, de espiritualidade. Inclusive, sempre baseada no cristianismo, certo? Então, assim, se eu escolhi nascer de um determinado pai e uma determinada mãe, sejam eles segundo o julgamento, bom, ruim, feio, bonito, amoroso, não amoroso, escasso, não interessa. Eu escolhi aquele pai e aquela mãe. E além de ter escolhido esse pai e essa mãe por eles serem quem são, eu também escolhi pelo lugar onde eles vivem, pela condição onde eles vivem, pelo tipo de dificuldade que eu ia passar. Será que é justo, simplesmente uma altura do campeonato, eu virar o coxo e falar: não quero mais essa família. Essa mulher só serviu para me parir. Muito obrigada, você me deu a vida, valeu, fui. E agora eu simplesmente vou. Isso conforme a forma que isso é colocado, de uma forma mais poética, mais persuasiva, isso parece fazer sentido, mas me respondam vocês. Faz sentido eu simplesmente virar as costas para quem me deu a vida, seja ou quem me criou, porque ela não tem a ambição que eu tenho para chegar aonde eu acho que é importante chegar e às vezes nem é. Isso não sou esquisito para vocês? Por que será que então uma pessoa nasce com tanta ambição dentro de um núcleo familiar, de uma célula familiar, aonde essa ambição não tem respaldo, não tem lastro, como minha mãe diz, não tem suporte, não tem viabilidade? Eu vou contar para vocês por quê. Principalmente terceiros filhos, tá? Porque nós temos missão de, através do nosso exemplo, fazer com que estas pessoas também subam de nível de vida. E não só em relação a dinheiro, mas em relação a nível de despertar de consciência. Então, se eu sou a única numa família, sei lá, de 11 irmãos, que fui, que estudei, que fiz, que aconteci,
que tenho menos dívida, mas tenho dívida, não estou bem, mas eu tenho ambição, tenho visão, eu tenho também missão de me comportar. Veja, não estou falando que vocês têm que dar dinheiro para ninguém, não foi isso que eu disse. Porque, gente, vamos combinar, né? O povinho gosta de distorcer as palavras que os outros falam, né? Então eu já falo, ó, não é isso que eu estou dizendo. Não disse para pagar para pagar conta de ninguém, não disse para dar mesada para ninguém. Estou falando que você tem que se comportar de uma maneira próspera, continuar convivendo, sim, para o teu exemplo inspirar. Esta é a palavra correta. Inspirar pessoas. Você não tem que ensinar ambição para ninguém. Você não tem como é que chama? Catequizar as pessoas para que elas sejam ambiciosas. Você não tem que sacudir ninguém para despertar ninguém, porque você não tem esse poder. Sinto muito, egos que habitam cada um de vocês. Vou contar um segredo: você não tem esse poder todo de despertar absolutamente ninguém. No máximo, com a sua coerência, você tem força de posicionamento, e através da força de posicionamento, você inspira as pessoas. E através dessa inspiração, o seu ambiente é outro. Entenderam, minhas flores? Está claro? Vamos a exemplos práticos. Eu sou uma pessoa que adoro a tal da caneca. Eu até já falei dela hoje, mas vamos lá. Eu adoro a tal da caneca, porém, se esta caneca é qualquer caneca, isso não é próspero. Se essa caneca não tem um outro valor, gente, meu personal tá me vendo no Instagram e eu não tenho ido treinar. Hoje eu vou tomar bronca. Isso também não é próspero, prestem atenção. Mas vamos lá, voltando aqui. Se essa caneca é qualquer caneca, isto não é próspero. Se essa caneca não tem um valor, não financeiro, um significado, ela é simplesmente uma caneca. E eu ainda tomo ela de pé. Pega a caneca de qualquer jeito. Por quê? Porque ela é símbolo da aceleração dos tempos. É um dos símbolos da aceleração dos tempos. Quem aqui não vai, eu vou só tomar um cafezinho, serve na caneca e sai andando pela casa. Ou faz, nossa, gente, quando eu casei, meu marido fazia isso, eu ficava no horror. Ele pegava a primeira coisa que estava pela frente, ia no filtro para servir de água. Outro dia eu peguei, outro dia não, lá 10 anos atrás, peguei ele tomando água na caneca, mas eu falei tanto, mas tanto para esse homem que você não acredita. Olha, falei para ele, água aqui se toma no copo. E outra, copo, quem toma, ó, gente, ó, segredo para vocês, quem toma água no copo de requeijão engorda, tá? Só para vocês saberem. Água no copo de requeijão, ó, vira Maria Bochecha e engorda. Então, vocês, por favor, quer tomar água? Ah, mas eu tô sempre com pressa. Deixa a tacinha ali. Ah, mas eu não tenho taça. Deixa um copo. Deixa ao contrário. E detalhe, vai deixar direto do lado na mesa? Não, você vai pôr um paninho. E tá tudo bem. Você não vai pegar o seu prato e botar o prato direto na mesa. Você vai botar paninho. Vai fazer o lanche das crianças. A criança vai levar lanche para a escola. A criança vai levar paninho para botar o lanche em cima. Se tiver um outro paninho para ela usar de guardanapo no colo, melhor. Ah, mas é frescura. Será que é frescura? E se eu tiver uma xícara e um pires? E se eu, em vez de pegar a caneca e eu resolver fazer um chá, eu pegar uma xícara, um pires
colocar nem que seja um jogo americano, sabe? Aquelas toalhinhas de jogo americano na mesa e eu sentar tomar o chá. Será que isso é mais próspero ou será que isso é mais escasso? Me digam, o que que vocês acham, tá? Quando vocês veem alguém, se eu disser para vocês assim, gente, eu vou tomar um chá. Quem já me viu, eu faço chá em live 3x4. Eu tenho uma prensa francesa. Gente, eu paguei R$ 40. Eu não paguei 400. Tem de 400 se vocês quiserem. Precisa, não precisa. Nós estamos falando de cuidado, de asseio, de higiene, de requinte. Nós estamos falando de ser mulheres afinadas, finas, em harmonia com o todo, em usar todo o teu potencial para colocar o teu feminino no mundo através destes pequenos cuidados. Um bule para chá, uma xícara e um pires. Não tenho combinando, não tenho condição. Você gosta da combinação que tem? Você consegue pôr um paninho, o pires que você tem ou o pratinho que você tem e arrumar? Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando eu tive meu primeiro filho, ele tinha 15 dias e daí veio uma moça me ajudar, era minha empregada e ela era genial. Mas a mãe dela era mais genial que ela, porque fazia um doce de abóbora, que vocês não têm ideia. Eu não sei se vocês gostam de abóbora, eu não gostava, até eu conhecer o doce de abóbora da Dona Maria. E Dona Maria fazia um doce de abóbora de comer chorando, porque você não queria que acabasse aquele tal daquele doce de abóbora. Só que Dona Maria morava numa meia-água, naquilo que hoje o pessoal chama de comunidade, mas é mais conhecido como favela mesmo. E eu ia lá tomar café com ela. Nunca eu entrei naquela casa e não tinha, e não era porque eu ia, não. Eu chegava lá, tava arrumado. Uma toalha de crochê na mesa, pratinho, pires e xícara na casa da Dona Maria. Naquela casa não tinha doença. Naquela casa, os filhos não se envolviam com drogas. Naquela casa não existia violência. Naquela casa podia não ter dinheiro para fazer uma cesta. Fala, Dona Maria, eu precisava trazer alguma coisa para a senhora. Ela dizia, minha filha, não esquenta não, aqui nunca falta nada. Quando eu acho que vai faltar uma coisa, já vem alguém e traz. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Dona Maria tinha poupança. E tem gente aqui que ganha muito mais que Dona Maria. Aqui tem gente que vive muito melhor que Dona Maria vive. E não tem poupança, não, tem dívida. Isso é a diferença entre prosperidade e escassez. Só que isso ninguém diz para vocês, sabe por quê? Porque não vende. Se eu chamar vocês para dizer assim, olha, gente, vou vender um curso para nunca falta nada, mas vocês terem a vida conforme a ambição que vocês já têm, a ambição natural de vocês, não vem ninguém. Sabe por quê? Porque o povo acha muito massa querer comprar um Porsche, não sabe nem dirigir o raio do Porsche. Outro dia minha mãe foi fazer um test drive numa concessionária, ela virou e falou: Eu vou embora daqui para dirigir esse carro e tem que fazer curso, mesmo, sabe? Ela falou: Para que eu vou querer um negócio desse? E o meu irmão forçando, né? Não, mãe, porque veja, agora não, não precisa. Então, se eu faço um curso e digo para vocês assim: venham, que eu vou ensinar vocês a ter uma ambição que te traga paz, felicidade, satisfação. Não vem ninguém, porque o povo quer comprar curso que ensine a comprar Porsche, comprar Ferrari, a ir para Disney lá 10 vezes por ano, ir para outros lugares e tal. Tá errado? Não posso julgar. Se vocês têm essa necessidade, eu super respeito, mas não é prosperidade. A prosperidade é o não ter medo de faltar, porque não vai faltar. E quem que nos ensinou isso? Senão o próprio Jesus Cristo. Não foi outra pessoa. Tem livro lá, Salomão, o homem mais rico que existiu.
Jesus Cristo foi o homem mais rico que existiu? Não, mas ele foi o mais próspero, sem dúvida nenhuma. Ele cansou de dizer, e está escrito 500 vezes na... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a pessoa é a vida, e a vida é o que flui através de você, o que é isso se não prosperidade? E eu vou dizer para vocês uma coisa: qualquer pessoa rica que vocês conheçam, diante de uma doença do corpo físico, seja ela física ou mental, vai dizer: eu daria todo o meu dinheiro para não ter esta doença. E vai dizer assim: tem coisas que o dinheiro não compra. E aí eu pergunto para vocês: essa pessoa é só rica ou ela é próspera? E existem pessoas ricas e prósperas, sim, ó. Tem muita gente. Vocês podem ser essas pessoas. Vocês podem ativar a prosperidade a ponto de ter muito dinheiro, sim, inclusive para ajudar os próximos e os não tão próximos, né? Que tem aqueles que querem ajudar o pessoal na África, mas não olha para o cara que está na esquina. Mas isso é outra aula. É outra aula. Então, a prosperidade, para ser ativada, ela precisa ser ativada através de uma palavrinha mágica chamada coerência, tá? Vamos para mais alguns exemplos? Eu falei para vocês do pano de prato com rombo, corta, faz acabamento. Ai, não sei fazer crochê, aprende. Faz amizade com alguém que sabe fazer crochê. Compra o fio, leva. Quem não conhece uma Dona Maria, que nem essa que eu conheci, para fazer o crochê? Troca por alguma coisa. Tem algo que você sabe fazer, porque não vai te faltar. Existem coisas dentro de vocês, e isso porque eu ia começar os exemplos. Vamos lá, mais conteúdo um pouquinho. Tem coisas dentro de vocês que não vão te faltar. E sabe qual é a época do mês onde você descobre quais são essas coisas? Na lua cheia. Na lua cheia, se você se auto-observar para ver o que você tem vontade de transbordar, a chance de você estar passando por um processo de autoconhecimento muito mais profundo que qualquer cursinho que você vai comprar, inclusive meu, é muito grande. Basta você saber se observar e descobrir o que você tem que não te custa doar e que nunca te vai faltar. Isso é pensamento de prosperidade. Prosperidade na sua essência, na forma mais pura. Vou dar um exemplo prático. Estou na estrada, meu marido falou assim: que horas é a sua aula hoje? Eu falei: às 18. Eu esqueci que era 18h30. O que você vai falar? Eu falei: vou falar sobre prosperidade de gente estando sem dinheiro. Ah, não, eu sei, mas o que você vai falar? Eu falei: eu não sei. Assim, eu falei: eu não sei, eu não fiz um roteiro do que eu vou falar. Aí minha sogra me perguntou: você não vai preparar a aula? Eu falei: eu não posso preparar a aula, eu preciso ver as carinhas lá. E eu preciso saber, porque isso que eu tenho aqui não é aqui, é aqui. Não me falta. Ninguém me rouba. Comecem a entender o sentido daquilo assim. Nada do que vocês compraram vai com vocês quando vocês morrerem. Só vai o amor, só vai a inteligência, só vai a sabedoria. Gente, o que vai com vocês, o que vai comigo, é o que nunca vai me faltar. É o que eu tenho para transbordar. É o que eu tenho de mais próspero e que eu renuncio cada vez que eu estou sofrendo pela falta de algo que eu nem queria tanto, mas está na moda querer. Ou que eu acho que é importante para sustentar algo do meu ego. Vocês têm que saber ver essa diferença. Ah, mas eu quero mesmo uma Ferrari. Tá, eu entendo, mas é você que quer ou é o seu ego que quer? Porque se for o ego, depende. E como é que eu diferencio? Pelo motivo que você quer a Ferrari.
Tem coisas que a gente quer pelo motivo, por um motivo nobre, por um motivo legítimo. Pode ser a mesma Ferrari, mas tem gente que vai querer essa Ferrari por um motivo torpe, por um motivo egoísta, por um motivo de se vingar de alguém, de mostrar que você foi capaz, de se vingar porque aquela pessoa não te deu bola lá atrás e disse que você nunca ia chegar em lugar nenhum, então agora eu tenho uma Ferrari. Isso não é ambição, isso é vingança. Ambição não traz prosperidade. Mas essa é a live de domingo. Domingo falaremos de inveja e outros problemas que minam a prosperidade. Fer, essa aula é de graça? Não, ela custa uma fortuna de R$ 3,69. E por quê? Porque é o número do Tesla, porque eu achei massa e porque já filtra quem não está disposto a ser próspero, certo? Então, quem quiser, eu vou passar já para vocês a chave Pix, é e-mail, tá? É fábrica de clareza, arroba, gmail.com. Vocês fazem um Pix de R$ 3,69 e me mandam o comprovante ou por WhatsApp, ou quem está no Instagram me manda por DM, que eu mando por lá o link da aula de sábado. E lá nós vamos falar de inveja, nós vamos falar de egoísmo, nós vamos falar dos motivos que nos fazem não ser prósperos e que a gente acha que está sendo. Certo? É domingo às 8 ou 9? Agora vocês me pegaram. Não sei se é 8 ou 9 no domingo. Eu acho que é 9 horas. Daphne, é R$ 3,69. Vocês lembram do número 369? Quem quiser depositar 369 também pode. Estou brincando, é R$ 3,69. Quem depositar 369, eu não devolvo o troco, vou ficar com crédito para outras aulas, certo? Então, gente, é o seguinte, ó, Renata falou lá, é 9 horas no domingo aqui no Zoom, com a nossa querida, minha querida sócia Eunice Almeida, que também estará conosco no domingo, certo? É às 18, Vivian? É às 18, gente, no domingo, não é às 8. Ixi, 8 horas é outra aula que eu vou dar, que não tem nada a ver, que é o encontro do pessoal do emagrecimento, mas isso é outra live. Tá vendo, gente? Isso é prosperidade. Verdade. Vai me faltar o que falar? Não vai. Eu sei de gente que está na internet que fala assim: ai, mas se eu falar isso de graça, como é que eu vou ter um conteúdo para vender se eu já entreguei tudo? Isso é escassez. Ah, mas se eu for lá e falar na live, o que que eu vou falar na live do dia seguinte? Isso é escassez? Às vezes a pessoa tem conteúdo pra caramba. Eu sei de gente aqui que se abrisse a boca para falar o que sabe, ia ter um monte de gente querendo ouvir. Mas o medo de faltar conteúdo é falta de prosperidade. Aí a pessoa não faz nada. Ó, o pessoal fala que não vai poder porque não vai estar disponível nesse horário. Quem se inscrever, né, os 3,69, vai ter 30 dias de acesso à gravação da aula, tá, gente? E essa aula realmente ela não vai a público, é só para quem se inscrever. Por quê? Porque o tema inveja, vou contar para vocês. O tema inveja desperta inveja. Ah, mas isso é superstição, será? Será que é legal você estar no meio de um monte de cobra? Não é legal. Eu já trabalhei com cobras, dos dois tipos, as répteis e as humanas. Não é legal, tá? Não é. A dos répteis ainda é mais bacana. Então, assim, gente, calcinhas velhas, cuecas furadas, meia furada, não é próspero. O problema é ser velho? O problema não. O problema é aquele fio puxado que você não tem a capacidade de pegar um fio, uma agulha e costurar. O feminino de vocês está aí saindo pelo ralo toda vez que vocês colocam uma roupa rasgada
e tá tudo bem. Ai, é só um furinho. Sabe, furinho de traça? Sabe, quem mora lá em cima, a Maria Ângela mora em João Pessoa, não lembra mais o que é traça. Mas quando morava em Joinville, conhecia. É assim, ó. E elas fazem furinho na roupa. Adoram fazer furinho na nossa roupa. Furinho de traça, ou você costura, ou você doa para quem não tem condição. Porque você não tem só essa camiseta. Você não tem só aquele lençol. Ah, mas daí eu vou ficar só com um. Vai ficar só com um, mas ele vai estar íntegro. E aí vem a cultura moderna. Eu não vou acabar essa live nunca, porque eu não consigo parar de falar. É o tal do transbordar e nem na lua cheia a gente tá. Vamos lá, né? É para inspirar, vamos inspirar. Então, assim, aí você. Esqueci o que eu ia falar. Ó, viu? Fui falar bem de mim, entrei pelo cano. Muito bem, eu falei do lençol, da integridade, lembrei. Aí vem a nossa cultura, entre aspas, moderna, e lança uma moda de calça jeans rasgada. Que golpe, não, senhoras? Que golpe. Nós passamos, nós que já não temos lá muito bom gosto e que gostamos daquilo que nos faz mal, passamos a achar bonito roupas rasgadas. Curioso, não? O dia que eu ouvi isso foi numa aula também. E eu falei, gente, tudo bem. Eu não, eu não gostava, mas eu usava porque era moda, sabe? Mas e aí? E criança? Quando você, a primeira vez que a minha filha viu um shorts que eu ganhei da minha mãe, que tem a lateral assim, todo rasgado, pra burro no shorts todo rasgado. E ainda falou na frente da minha filha: Olha, eu vou te dar esse aqui que não me serve. Paguei caro, viu? A minha filha perguntou assim: Mas por que se ele tá todo rasgado? Aí você para e pensa: Opa, não é próspero. A alma da criança, e isso eu estou falando isso em todas as lives. Criança é o seguinte: se você não estragar, ela vai super bem. O problema é que a gente estraga as nossas crianças. A gente ensina nossas adolescentes a usar cropped, que chama hoje, na minha época era top, né? A camiseta curtinha. A gente ensina nossas crianças a usarem calça rasgada. A gente deixa de costurar o joelho daquela calça do uniforme da escola que rasgou e a criança vai assim mesmo. E a criança começa a acostumar com o relaxo, com o desleixo, que é uma mentalidade de escassez, tá? Os lençóis, outro dia eu tava de unha postiça, não tinha tirado ainda não tinha tido destralhar, então eu tava, né, de unha comprida, e eu fui arrumar o lençol, aquele lençol que se já lavou algumas vezes, sabe? Algumas vezes, alguns anos. E a hora que eu dei aquela esticadinha para fazer a dobra, a unha atravessou o lençol assim, e ele rasgou de cima a baixo o lençol. E aí eu fiquei pensando, era para eu ter destralhado esse lençol na lua minguante passado. Agora não tem mais escapatória, né? Ainda consegui, porque era o lençol da parte de cima, ainda consegui salvar o lençol de baixo que combinava com o outro, porque estava novo daí o lençol de baixo. Mas assim, não que vá ficar feio, porque se fosse ficar feio, a feiura, se vocês soubessem o quanto a feiura rouba a prosperidade. Ah, então você está falando que então você tem, sei lá, existe gordofobia, deve existir feiofobia. Não, gente, não tem nada a ver com estética. É a feiura de alma. Sabe aquela coisa? Ah, mas essa pessoa é legal? Ah, essa pessoa é legal. Ela mente um pouco, mas ela é super gente fina. Não, então ela não é gente fina. Então ela não é legal. Ai, mas ela é tão bonita. Pena que ela é desonesta. Não, então ela não é bonita.
Isso é distorção de conceitos. Isso é pegar um conceito e limitar a questão estética. A beleza, ela é mola motor do sucesso. Uma mesa arrumada é uma mesa bela, mesmo que seja só um jogo americano, um pratinho, um pires e uma xícara. Imagens, filmes de terror, tem alguma imagem bela ali? Você vê lá no modo zumbi, tem alguma beleza naquilo, gente? Não tem. E a pessoa vai lá, assiste isso antes de dormir, aí depois quer dormir bem, não sabe nem como. Ai, mas eu nunca tive pesadelo, você não lembra, mas você não sabe o nível de adrenalina que estava no seu sangue enquanto você estava tentando ter um sono reparador. Então, a gente precisa parar de se enganar. A gente precisa parar de palhaçada. Ai, que xícara linda, Daphne! Olá, não, ergue a sua xícara, por favor. Olha que xícara mais linda! Ó, com pires! Vocês estão entendendo? É sobre isso. É sobre isso. Alguém escreveu sobre lençóis aqui. Ó, não gostava de roupa rasgada, mas agora eu estou gostando. Entendeu? É isso. A gente não gostava. E quando nós éramos crianças, nenhuma de nós gostava. E a gente foi se acostumando. Assim como a gente se acostuma, vou parar ali na vaga de deficiente, porque é só 2 minutinhos. Que problema que tem? Tem problema nenhum. A gente acostuma. Nós estamos acostumando nossa alma com o que não é próspero. Ó, a Daphne se inspirou na live. Ó, missão cumprida, já ganhei, já a live já valeu a pena ter acontecido para mim, tá? Então assim, ó, outra coisa bem legal. Domingão, vamos ficar em casa então. Não tem nada para fazer, tá chovendo. Que roupa vocês vão pôr para ficar em casa? Ó, eu não estou nem considerando que vocês vão ficar de pijama. Vocês não vão ficar de pijama, tá? Então, nós vamos fazer de conta que ninguém vai ficar de pijama, vai levantar, porque vocês já fazem parte do nosso desafio de acabativa, vocês já sabem que tem que fechar o ciclo do tempo, tirar o pijama, etc. Agora, pergunto, qual é a roupa que vocês vão usar para ficar em casa? Eu sei que todas vocês, homens principalmente, vou aproveitar e fazer uns trabalhinhos de casa, aí tem aquela bermuda com aquele fio puxado, aquela bermuda de amarrar, que o amarrar não serve mais para nada, né? Porque o cadarço já foi, já está até sem a ponta de enfiar para dentro, com aquela marca de tinta ou de que boa respingada, e aquela camiseta que tem o furinho da traça e tá com aquela gola assim esgarçada, sabe, mais para lá do que mais para cá, que se tivesse uma etiqueta podia até dizer que ela é estonada, não, ela é desbotada mesmo. A pessoa vai botar essa roupa para ficar em casa. Com quem? Com o marido, com a esposa e com os filhos. Aí pergunto uma coisa: se eu perguntar para vocês quem são as pessoas mais importantes da sua vida, você vai dizer, é o meu marido, é minha esposa e os meus filhos. Então, por que que com eles você usa roupa lixo, criatura? Eu queria só entender esse raciocínio do ser humano. Por que que quando vem a visita da sogra, aquelas que vocês nem gostam, vocês põem a roupa arrumada, que esconde o pneu, assim, que esconde a borda catupiry para dentro do cos, e para o marido não. Gente, desculpa, tá? Mas calcinha nova é para usar para o marido, não é para usar para experimentar roupa na frente da amiga, certo? A meia pode ser até. Eu tinha uma que era de uma sapa gorda, uma meia. Meião, assim, até o joelho. Mas ela estava íntegra. E tá tudo bem. Não precisa ser sexy para usar com o marido. Basta ser limpo, arrumado. Esteja bem vestido. O que é estar bem vestida?
É não estar com uma roupa rasgada, desbotada, manchada, esgarçada. Já viu cueca puída? A cueca puída era uma vez uma cueca puída. Ela nasceu um dia íntegra até que ela ganhou poderes mágicos, como no Harry Potter, e ao você colocá-la contra a luz do sol, ela se torna um manto de invisibilidade, porque ela é transparente de um lado para o outro. Esta é a cueca puída na bunda. E aí, sabe o que a gente faz? A gente deixa o homem usar. Com qual esperança? Que ele não vá sair com outra de cueca nova? Meu bem, ou ele usa as cuecas novas com você, ou um dia ele vai ter que achar outra situação para usar, porque ele vai ter cueca nova para quê? Se você lava e guarda as cuecas velhas do homem, quem tem de jogar as cuecas do homem fora são vocês. A não ser que você não faça questão nenhuma também. É que às vezes a gente tá tão relaxada com a gente mesmo que nós não estamos nem aí como é que eles estão se vestindo. Ai, ele não me deseja mais. Ai, ele falou que não tem atração por mim. Mas você tem atração por cueca velha? Ele vai ter atração por você por quê? Não tem nada a ver com quanto você pesa, não, meu bem. Isso é outra história. Como eu digo, isso é outra live, certo? Mas a cueca velha, a calcinha rasgada, a meia furada, as calças rasgadas, elas nos pegaram por causa da questão da sensualidade. Porque existe na crença do ser humano uma fantasia no inconsciente coletivo que é o rasgar a roupa para um ato sexual. Se vocês não sabiam qual é o fundamento da peça da calça jeans rasgada para moda, agora vocês sabem. Ou vocês acham que é porque é legal porque a pessoa costumava cair com o joelho e rasgar andando de bicicleta. Não, não era por isso, tá? Essa é a origem. E tudo bem se você tem essa fantasia com seu marido de rasgar a roupa, mas tenha uma roupa que vai rasgar e depois vai jogar fora, não é para usar na rua. Certo? Tá tudo. Gente, eu sou super a favor de fantasia, vocês não têm noção, mas isso também é outra live. Faremos essa live ainda. Vai ser quente, mas é outra live, tá? Então, assim, entendo, vocês têm que entender a origem das coisas. Moda não é da cabeça do estilista simplesmente sem fundamento. Tem todo um mercado da moda que guia o que está sendo institucionalizado. Etiqueta, regras de etiqueta também têm fundamento. Vocês precisam entender da onde elas vêm para saber o que é fútil e o que não é. Porque a etiqueta de origem, a etiqueta básica, ela tem a ver com preservação da ergonomia, ou seja, da postura física da pessoa, e do cultivo à beleza, aquela beleza que eu falei para vocês que não é estética, é uma beleza de leveza da alma, puramente do feminino. E aí, se eu falo para vocês assim, vamos ser mais femininas, a pessoa não sabe por onde. Ela acha que é usando a calcinha vermelha. Não é. É jogando as cuecas puídas fora. É zelando pelo joelho rasgado do uniforme do filho. É colocando um brinco para ficar em casa. É tirando o pijama, a camiseta do político, sabe? A camiseta com a foto da Dilma. Eu nunca tive, né? Vocês sabem o que vocês usam. Que você está usando em casa. Isso não é próspero. Como vocês querem mudar o ambiente usando esse tipo de roupa, tendo esse tipo de modos, tendo uma toalha de banho que você, quando você pendura no varão ali do box, seja ele de alumínio, seja de varão de cortina, seja o que for, não interessa. Você vai pendurar a toalha, você vai dobrar a toalha em duas ou três, igual hotel, e vai pendurar. Mas aí, quando você vê, a barra da toalha tá solta e ela faz um V assim, ó, tá com a etiqueta pendurada. Costura, criatura. Costura. Deixa bonitinha.
O lugar da toalha não é assim. Fica fedida. Cheiro ruim não atrai prosperidade. Isso não é superstição. É porque no mundo espiritual e no campo sutil, forças afins se atraem. Cheiro ruim lembra o quê, vocês? Alguma coisa próspera ou alguma coisa podre? Cheiro ruim não é próspero. Então, se vocês não guardam as coisas de vocês, alimentos, geladeira cheirou, tem que limpar. Gente, tirar o cantinho, ó, pensamento de escassez que gera doença. Vou falar um só. Você comprou uma caixa de morango. Metade dos morangos estão batidos e a outra metade tem um pontinho branquinho peludinho. Você pega a faca, tira a pontinha e salva meia caixa de morango. Primeiro, o morango ele já está todo fungado. E isso sim é pensamento de escassez, tanto quanto o óleo de soja, em detrimento do óleo de oliva, do azeite de oliva. Se vocês soubessem a quantidade de doença que as micotoxinas, mico vem de fungo, que é de micose, que tem naquela fruta que tem só um cantinho batidinho e você tirou, afinal de contas era só um cantinho, você comeu o resto, ainda tirou com uma boa margem, né? Não, eu tirei, pega uma mão, abre uma valeta numa mão e acha que o resto de uma mão está salvo. Gente, não está. Ciência, tá? Ciência. Não está. A quantidade de micotoxinas, ou melhor, a quantidade de doenças causadas por micotoxinas, a lista ela é infinita, ela não acaba, tá? Então vocês cuidem com isso. Ó, deixa eu ver perguntas aqui. Fer, não entendi a questão do rasgar a roupa para fazer sexo. Qual o significado por trás disso? Vou dizer. Existe uma. As pessoas psicanalistas, meus colegas, eu sou uma ex-psicanalista, gente, igual ex-advogada, adoro ser ex das coisas. É, a gente falava em consciente coletivo. Ah, tem alguma coisa que está no consciente coletivo, né? Meio que todo mundo pensa, a gente pensa e nem sabe que pensa. Eu me nego a chamar disso, eu chamo de inconsciente coletivo, é o modo zumbi mesmo. Existem crenças que são parte desse inconsciente coletivo, e existem muitas coisas, modos de se portar, costumes, inclusive fantasias sexuais. São gatilhos que excitam 99% da população. Mesmo que a pessoa tenha tabu com aquilo, mesmo que ela tenha pudor, mesmo que ela diga que ela não. Mas se ela olhar, ela vai se excitar. Uma dessas fantasias sexuais é a questão de dar aquela pegada mesmo, sabe aquela pegada mesmo, e vem aqui, rasga a roupa e, né, vamos namorar. Essa é uma fantasia do inconsciente coletivo. Então, quando você usa uma roupa rasgada, você está despertando o gatilho sexual na cabeça de quem está te olhando, seja ele homem ou mulher, por conta desta fantasia que existe no inconsciente coletivo. Porque se calça rasgada não fosse considerado sexy, não tinha virado moda. Certo? Entendeu? Não quero falar o nome, porque nós estamos gravando. Comprar produtos que estão para vencer e está mais barato é escassez? Não, não é escassez. Você está fazendo bom uso do seu dinheiro. Deixar de comprar algo que você quer, porque não tem vencendo e não está mais barato, é escassez. Entende a diferença? Agora, se eu sei, vou comprar iogurtes hoje, queijo, sei lá, e eu sei que tem um mercadinho ali, o Gula, né, que chamam, que ele vende mais perto do prazo de validade, que se eu comprar, vai ser consumido na minha casa dentro daquele período de validade. Não tem mal nenhum eu fazer bom uso do meu dinheiro e ir lá comprar, muito pelo contrário. Principalmente se eu usar uma mentalidade estratégica de iria gastar R$ 20, sei lá, em iogurte. Vai no mercado normal, ia dar 10 iogurtes. Fui lá no mercadinho Gula, eu não preciso comprar 15 iogurtes, eu vou comprar os mesmos 10, porque é aquilo que vai ser consumido.
Sobrou desses 20 reais, 10 reais. Se eu pego esses 10 reais e compro o dólar, ou se eu pego esse troco e invisto, eu estou sendo extremamente próspero. Se eu pego, participo de um desafio de destralhar, e aquilo que eu vendi das minhas roupas usadas, por exemplo, dos objetos que eu não uso mais, eu reverto esse dinheiro para a prosperidade, eu crio um ciclo de prosperidade. Tá? Então, assim, a exemplo de quem nos ensinou, e agora, como já estamos chegando ao final da nossa live, agora vou vender, né? Afinal de contas, live de prosperidade sem vender, e metade de vocês já compraram, não dá nem graça. Mas vamos lá, vamos explicar. Inclusive, para quem já comprou, vamos explicar o que vai acontecer a partir de amanhã. Teremos amanhã é às 9 horas, agora eu não estou ficando louca. Teremos uma aula, eu chamo de aula preparatória, onde eu e a Eunice Almeida vamos explicar para vocês como serão as tarefas dos próximos 40 dias. Que tarefas? Tarefas de um desafio para ativar a prosperidade através do exemplo do próprio Cristo. Então, nós vamos desenhar para vocês o caminho crístico da prosperidade e sugerir, porque a gente não manda em ninguém, que determinadas condutas durante esse período sejam diferentes do que você está acostumado. Vai ser alguma coisa que você vai precisar tirar um tempo para fazer? Tirando o tempo necessário para assistir a aula preparatória, não. Então, assim, se eu vou sentar e eu costumo ver notícia, você vai ser instruída ao que pensar enquanto você está comendo, por exemplo. Não tem essa tarefa, mas é só para vocês terem uma ideia. E nós vamos, durante esses 40 dias, viver a fase de expiação. O que é expiação? É quando você vai vigiar a si mesmo e vai ter condutas mais prósperas, vai ter conduta de purificação. A Eunice gosta de falar, e eu vou repetir, ela gosta de falar que a gente vai depilar o coração peludo, porque a gente tem determinadas manias nos nossos pensamentos, nos nossos julgamentos, que nos roubam a prosperidade e a gente nem percebe. Então, durante esses 40 dias, nós vamos ficar juntos num grupo de WhatsApp. Vocês vão receber, então, a aula preparatória amanhã, que eu não sei se vai durar 1 hora, se vai durar 2. Como vocês já sabem, a gente não costuma fazer roteiro, certo? A gente vai entregar tudo e vai dizer como serão esses 40 dias. E depois desses 40 dias, nós temos outra aula preparatória no sábado, que antecede o domingo de Ramos, que é a aula da fase de inspiração, da fase dos 7 dias da paixão de Cristo, para que chegando no final, a sua Páscoa seja de ressurreição, não só do Cristo, mas do nascimento daquilo que precisa nascer de você quando você deixar morrer o que precisa morrer. Aquele amargor da alma, aquele azedume, aquele mau humor, aquele ranço, aquela coisa magoada, mal-humorada, rancorosa, aos poucos ou de uma vez só, precisa morrer. Tem gente que vai conseguir deixar morrer numa Páscoa. Eu tô com 50 Páscoas já, a coisa tá morrendo, às vezes volta, né? É assim a gente vai. Porque enquanto a gente está vivo, tem louça para lavar, não é assim? Mas a gente quer fazer desse caminho o mais produtivo possível, então vai ser intenso. Eu costumo, dentro dos cursos que a gente dá, eu sou responsável pelos checklists, né? Adoro, eu sou a mulher das listas, mulher do checklist. Quem tem
Quem tem mentoria com a gente, Fran, que está ali, sabe, adora um checklist. E costumam fazer checklist possível de ser gabaritado. Esse não vai ser assim. Será um checklist, uma lista de desafios que, se você gabaritar, olha, você está anos-luz na minha frente, porque esse desafio também é para mim. Também é para depilar o meu coração. Tem um lado peludo, assim como todos vocês. É para a gente lapidar a nossa sombra, aquilo em nós que ainda não é totalmente humano. É para humanizar a alma. Eu ainda quero falar para vocês sobre o simbolismo dos contos de fadas, o que é a princesa, o que é o príncipe, o que é o cavalo, vocês vão entender isso. A nossa alma precisa ser salva pelo nosso espírito, porque é o nosso espírito que lapida a nossa alma. É através de posicionamento, é através de renúncia, é através de decisão que nós lapidamos a nossa alma, que nós humanizamos a nossa alma. E é isso que nós vamos fazer nesses 40 dias. Então, assim, o preço para participar desses 47 dias conosco, nós fizemos da seguinte forma: quem quiser fazer só a parte da expiação, é 12 vezes de 14,90, tá? 149,90. Quem quiser fazer só a parte da inspiração, que daí não são tarefas, mas são conteúdos meditativos, que inclusive vão trazer o fundamento para vocês de qual a diferença entre um dia da semana e outro. Qual a diferença entre segunda e terça? Qual a diferença entre quarta, quinta, sexta? Por que que sábado é dia de olhar para trás e domingo é dia do planejamento? Tudo isso a gente aprende durante o aprendizado da paixão de Cristo, né? Durante viver esse caminho crístico. Quem quiser fazer só essa parte da inspiração também está tudo bem. É R$ 149,90, 12 de 14,90. Quem quiser fazer as duas partes, em vez de R$ 300, vai pagar só 12 de 19,90, ou seja, R$ 197,90 caso queira fazer à vista, tá? E vai ganhar de bônus aquele desafio que eu falei para vocês, que é um desafio pago, que custa só R$ 29,90, mas vai de bônus, que é o desafio da acabativa, onde só a aula preparatória já vale muito mais que os R$ 29,90, porque vocês vão entender o que fazer para deixar de ser aquela pessoa que tem aquela fama do... Ela começa tudo e não termina nada. Ah, eu procrastino. Ah, é tudo que eu começo eu abandono. Ah, eu tenho 500 mil livros pela metade e não terminei de ler nenhum. No desafio de acabativa, você vai entender por quê e você vai treinar a sua mente para parar com essa palhaçada. Porque, gente, é uma palhaçada que a nossa mente faz com a gente. É tipo armadilha mesmo. A gente entra no modo zumbi, ela nos passa a perna. Os resultados desse desafio de acabativa tem sido, assim, muito surpreendente. Muito surpreendente. As pessoas estão reencontrando o prazer em fechar ciclos. Perdeu a graça, larga as coisas pela metade. Então, esse é o bônus de vocês. Quem não quiser também ganhar de bônus, depois faz lá por R$ 29,90. Ele vai começar uma semana depois da Páscoa. E por que? Vai ter antes? Eu acho que vai. Mas por que que ganha esse bônus de depois da Páscoa? Para você já chegar nesse desafio com outra cabeça. Porque eu comecei a live falando para vocês que para ser próspero, a gente precisa mudar o ambiente e não mudar de ambiente. E vai ser isso que nós vamos fazer esses 40 dias. Mudar o nosso ambiente interno para transbordar e mudar o nosso ambiente externo. E essa diferença vai ser sentida. A gente ouve falar para constranger a vida, para constranger as pessoas. Isso vai acontecer, só que não vai ser de propósito. Não vai ser por teatro. Não vai ser por querer algo em troca.
vai ser porque você mudou e vai despertar no outro o desejo de mudar. Para isso tem que acontecer o quê? Você tem que mudar, tá? O que mais que eu ia falar? O pessoal pediu o link do Telegram. Eu acho que eu passei aqui em cima. Deixa eu buscar lá. Gente, dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o áudio? Quer colocar no chat? Que... Gente, cadê o link do Telegram? Ai, obrigada, Marcelo. Ó, Marcelo está ajudando a gente ali. Link do Telegram para todo mundo. Obrigada, Marcelo. Então, assim, os links vão ficar concentrados lá. Durante um tempo, vou continuar colocando no. Andressa, manda no meu direct lá ou no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp pessoal, manda lá que eu te mando o link do desafio. Do Telegram. A gente vai começar a concentrar lá os links do Zoom das lives gratuitas. E por que que os links são do Zoom? Se a gente já tem seguidores suficientes, inscritos suficientes no YouTube para fazer live no YouTube. Porque eu não gosto de fazer live e não olhar vocês, entendeu? E quando tenho no YouTube ou só no Instagram, eu olho só essa pessoa aqui. Sabe como? Ou só o buraquinho da câmera. Eu ainda não consigo fazer isso. Então, sempre vai ser no Zoom, por um bom tempo, o link que vai estar no Telegram para vocês virem participar ao vivo aqui. Todas as aulas gratuitas estarão no Telegram, independente do assunto. Para quem não sabe, nós trabalhamos com 4 nichos. Na verdade, são 5, mas tem um que vai ficar só para o segundo semestre, senão a gente vai surtar. Ó, hoje nós falamos de emagrecimento e saúde feminina, nós falamos de sabedoria feminina ancestral, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Nós falamos de finanças e prosperidade. Eunice Almeida é especialista em finanças há mais de 15 anos, não é pouca coisa, tá? Nós falamos, que mais que nós falamos? Nós falamos de relacionamento. Eu tenho 30 anos de experiência em mediação de conflitos, com base em espiritualidade, neurociência e, para quem não sabe, eu sou ex-advogada. Então, e nós trabalhamos também com consultoria empresarial, construção de carreira, porque essa coisa de mudança de carreira é relativo, certo? Isso é o que falam por aí. Você tem que construir a sua carreira, ela não precisa ser uma só. E a gente sempre traz a mesma linha de coerência em todos os nichos em que a gente aborda. Por isso, esse canal no Telegram, para você não precisar ficar em 20 grupos para conhecer os nossos conteúdos. Você entra só no Telegram, que lá os links vão estar lá. E se você não tiver paciência de grupo, você não precisa estar em mais nenhum, tá? Você fica no grupo só se for um grupo de um assunto que te interessa muito, porque daí volta e meia a gente coloca uma reflexão específica, alguma coisa nesse sentido. Se não, não, você fica no Telegram sossegada, sem distração. Ah, esqueci só do nicho que eu dou aula toda semana. Meu Deus do céu, só um dos principais. A gente fala e fala muito bem de produtividade, ciência do hábito, organização e leveza, porque a gente trabalha com conteúdo autoral chamado Produtividade Sagrada, aonde a gente explica para vocês como ser próspero, produtivo, em conexão com o ritmo do cosmos, em obediência às leis da natureza, sem pagar com a saúde, sem se sobrecarregar, sem criar encrenca com o marido, certo? Eunice agora vai fazer um programa para sair das dívidas. Vamos fazer, eu acho até que a semana que vem, um super intensivo no final de semana sobre comportamento alimentar. Não vai ser teórico, vai ser desativação de crenças sobre comportamento alimentar e uma reprogramação de comportamento alimentar. Quem diz, eu já ouvi de várias pessoas que às vezes vai dormir ou está na rua e lembra da minha voz, né? Nossa, Fer, passa o dia inteiro comigo. Quando vocês ouvirem o áudio
de reprogramação de comportamento alimentar, aí sim vocês vão sonhar comigo, porque ó, são 28 minutos onde vocês reprogramam todo o comportamento alimentar de vocês. Só que é com a minha voz, né, gente? Porque é a única que eu tenho. Me neguei a fazer por inteligência artificial. Tem umas coisas que eu tenho ainda tabu, né? Gente, é isso. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço, Regiane. Um prazer ter vocês aqui. Cláudia, o desafio vai ser bom mesmo. O desafio vai ser bom. Eu que agradeço. Thaís, sem dúvidas. Gente, é isso. Obrigada, Eliette. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Vou para os grupos agora, então, atender quem está me pedindo o link do desafio. Quem já está no desafio, amanhã nos vemos às 9 da manhã. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Instagram. Vocês estão aqui ainda e eu só de ladinho. Doutor Etienne, tenho o link do Telegram. Eu só não consigo colocar ele aqui. Mas eu vou te mandar. Me manda um oi no direct do Instagram que eu te mando o link do Telegram por lá. Pode ser? Deixa eu ver. Aí eu mando. Vamos fazer o seguinte: para quem entrou depois e não sabe sobre o que é o desafio e é esse caminho crístico da prosperidade, eu vou enviar gratuitamente o link da gravação da aula, aonde a gente explica. Só me dá um oi no direct lá, porque senão eu não consigo. Beleza? Fran,